Fala aí, galera. Como é que estão vocês, gente? Espero que estejam muito bem e também conseguindo acompanhar direitinho as nossas aulas semanalmente. Já foi muito bom rever alguns de vocês aí no nosso tempo de sala virtual. É uma pena que nem todos a gente conseguiu rever, mas já matou um pouquinho da saudade. Também podemos explicar um pouquinho mais a matéria, dar algumas orientações e esperamos que na continuidade dos nossos estudos a gente vai conseguindo fazer ainda mais para ajudar vocês aqui por meio dessas aulas remotas ainda, infelizmente, mas esperando logo revê-los aí presencialmente. Então, galera, vamos lá para mais uma semana de estudos e hoje nós vamos estudar a política externa brasileira durante o Segundo Reinado, para terminar definitivamente esse capítulo 2 aí da nossa apostila 8. Quero compartilhar com vocês então a nossa aula de hoje, compartilho aí e vamos lá, gente, falar um pouquinho a respeito da política externa no Segundo Reinado. Tá legal, galera? Bom, antes disso, sempre lembramos as nossas obrigações semanais. Semana 3, ciclo 1 ainda. Coloco aí para vocês assistir a videoaula, muito importante, ler as páginas 35 a 38 da apostila 2, desculpa, apostila 8, capítulo 2, tá legal? E também fazer as atividades das páginas 39 e 40 da apostila 8, capítulo 2. Participação no fórum, galera. Importante participar aí semanalmente no fórum. Lembre-se que estão valendo 4 pontos as participações no fórum para esse ciclo. Então, por favor, vamos lá, galerinha. Estou sentindo a falta de alguns de vocês. Participem no fórum na sexta-feira e nós teremos, então, mais uma participação, valendo mais um pontinho para ajudar ainda mais na sua nota. Tá legal, galera? Muito bem, vamos lá, galera. Vamos para a nossa aula da política externa brasileira no Segundo Reinado. Aqui nós vamos falar, então, inicialmente da questão Christie. O que foi essa questão Christie? Primeiro, vamos trazer um contexto, né? É sempre importante contextualizar toda essa situação. Só lembrando, então, gente, que as relações entre Brasil e Inglaterra não andavam muito boas, né? As tretas já eram antigas aqui entre brasileiros e ingleses desde 1831, especialmente porque o Brasil só, né, dava para trás em relação aí ao fim da escravidão, sempre tentando retardar o máximo possível para, lógico, né, satisfazer o interesse das elites brasileiras, tá bom? Então, o que acontece nesse inteirinho aí? Em 1844, a tarifa também Alves Branco, nós estudamos anteriormente, que vai dificultar a entrada dos produtos ingleses no Brasil, a relação ainda ficou mais ruim. Ficou, desculpa, ainda pior, perdão, né? Que coisa feia que eu falei. Ficou ainda pior. Tá legal, galera? Então a relação vai ficar péssima a partir daqui. E aí, no ano de 1845, a Inglaterra, em represália, ela vai vai criar a lei Bill Aberdeen, né? Que vai proibir o tráfico de escravos no Oceano Atlântico, dando autoridade para os navios ingleses de aprisionar e até necessário afundar alguns navios negreiros em águas internacionais, tá? E nesse contexto, então, que acontece o que nós conhecemos por questão Christie, né? Em especial 1863. É a data, então, do que acontecerá aí a questão Christie. Porque Christie nós já vamos descobrir esse nome entre esses probleminhas que aconteceram Brasil e Inglaterra, tá bom? Então vamos lá. Bom, isso acontece a partir de 1861. Em 1861, um navio de carga britânico ele vai afundar lá no litoral rio-grandense, no litoral do Rio Grande do Sul, tá bom? E toda a carga acabou sumindo. Sumiu. E aí, o embaixador inglês, que era o Christie, né, ele exigiu do Brasil uma indenização aos britânicos. 3.200 libras, galera. Olha aí a grana que ele queria que pagasse. 3.200 libras deveria ser pago aí para a Inglaterra, para os cofres britânicos. Além do que? Além de dar autorização para que as autoridades britânicas investigassem o roubo da carga e punissem severamente os envolvidos. A questão ainda era debatida, como nós vemos ali, quando outro incidente vai ocorrer agora na cidade do Rio de Janeiro. E sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, né? A polícia brasileira vai aprisionar 3 oficiais da Marinha Inglesa que estavam bêbados e promovendo desordem
na região central do Rio de Janeiro. Christie, então, ele exigiu a libertação desses oficiais e a prisão dos policiais brasileiros, além de uma retratação pública pelo Império e um pedido de desculpas às autoridades inglesas. Essa foi a exigência do nosso amigo Christie, aí, o embaixador britânico. O governo brasileiro, logicamente, não vai aceitar de boa, não. Ele paga a indenização. Ele vai libertar os oficiais ingleses, mas não vai aceitar a exigência de punir os policiais envolvidos e muito menos de pedir desculpas formalmente, né? Porque isso seria uma agressão à soberania do nosso país, né? Então, o Brasil não aceita isto. E leva-se, então, a questão para, né, um nível ainda maior. Por quê? Em represália, o diplomata inglês ele vai ordenar que 5 navios brasileiros fossem aprisionados pela Marinha Inglesa e levados para uma ilha do Atlântico, né? E no Rio de Janeiro, populares revoltados começaram a hostilizar os cidadãos britânicos. Então a situação estava começando a ficar cada vez pior e foi necessária a intervenção internacional. É aí que surge o caso, né, realmente mais para poder realmente resolver essa situação. O rei da Bélgica, Leopoldo I, aquele mesmo lá que nós falamos na época do imperialismo, ele vai ser escolhido para intermediar as questões aqui entre os probleminhas, né, as tretas entre brasileiros e ingleses. E o que foi decidido? As autoridades britânicas deveriam pedir desculpas ao governo brasileiro. Olha só, que interessante, né? E em 1863, diante da recusa dos ingleses em relação a pedir desculpas, o governo brasileiro vai romper as relações diplomáticas com a Inglaterra. Essas relações diplomáticas só vão ser restauradas em 1865, quando, através de um acordo, novamente, né, aí eles vão aceitar, pedir desculpas em 1865, aqui na região da Uruguaiana, né, no Rio Grande do Sul, através da intervenção também de outros países nesse momento, tá bem? Então, isso que vai acontecer aqui em relação ao que nós conhecemos pela questão Christie, né? Coloquei para vocês aí que vai ser formalizado, então, esse pedido de desculpas da Inglaterra. Com isso, né, aí as relações vão ser reatadas, tá bom? Outro episódio importante aqui nessa questão da política externa brasileira tem a ver com as questões platinas, e em especial a Guerra do Paraguai. Que foi a Guerra do Paraguai? Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse conflito aí. A Guerra do Paraguai foi talvez, não foi talvez, foi o maior conflito militar que o Brasil enfrentou em sua história. Tá bom? Ele ocorre aqui na América do Sul e vai acontecer entre 1864 e 1870, envolvendo o Paraguai contra a Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Tá legal? Então é formada por esses 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai. Essa é a Guerra do Paraguai, o maior conflito externo que o Brasil já foi envolvido em toda a sua história. Maior até que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial? Sim, porque até foi fora do nosso país e aqui envolveu muito mais pessoas e também será em maior escala a participação brasileira. Tá bom? Então, muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito desse momento aí. Por que aconteceu isso? A causa principal, aí há uma divergência, gente. Se você for pesquisar, tem que olhar um pouquinho mais na historiografia que conta a história da Guerra do Paraguai. Por um lado, sempre se falou muito mal de Solano Lopes como um ditador, como um tirano, e ele foi totalmente, né, envolvido como o mal da história. Em outros momentos, você vai encontrar na historiografia também uma outra linha, onde, na verdade, eles foram uma ameaça para o domínio inglês em toda a América do Sul, como já havia, né? Então, por isso, os próprios ingleses vão ajudar a Tríplice Aliança a derrotar esse homem que estava realmente levando a melhor em muitas situações aqui no nosso país. O Paraguai era outro, diferente do que nós conhecemos hoje. A indústria paraguaia estava crescendo, o país estava sob a liderança forte desse homem que tinha como principal, né, ídolo dele
Adivinha quem? Napoleão Bonaparte. E eles tinham, sim, pretensões, basicamente quase que imperialistas, né, no sentido de expansionistas. E eles queriam encontrar uma, uma saída para o mar. Eles chegaram a comprar um encoraçado inglês, para vocês terem ideia, né? Porque a ideia deles realmente era chegar até o mar, né? O encoraçado que a gente fala é o navio de guerra nessa época aí, não é encoraçado todo de aço como nós sabemos, né? Tá bom? Então, o navio de guerra inglês. Então, as pretensões dele eram essas. As pretensões de Solano Lopes era conquistar terras na região da Bacia do Prata, dominar essa região, e o objetivo principal era obter uma saída para o Oceano Atlântico. O objetivo era esse, especialmente Solano Lopes. Agora, como a historiografia vai pintar, aí depende de qual autor é que vai escrever a respeito disso, tá bom, gente? Certo? Então, continuando lá a respeito dessa Guerra do Paraguai. Solano Lopes, o presidente do Paraguai, ele vai se opor, por exemplo, à invasão brasileira no Uruguai, argumentando que essa medida certamente contrariava os interesses do seu país. É lógico, sabe por quê? Porque dominando o Uruguai, o Brasil também, teria maior domínio sobre a Bacia do Prata, que os paraguaios necessitavam para sair para o mar. Então, com isso, afetava consideravelmente o Paraguai nessa situação. É então que, em 1864, diante da recusa dos brasileiros de não atender o apelo de Solano Lopes e dos paraguaios, eles resolvem, então, aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, certo? E essa foi o estopim da guerra, né? O aprisionamento do navio Marquês de Olinda e também a invasão, logo em seguida, dos territórios brasileiros no antigo Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Eles vão chegar até a cidade de Dourados e vão invadir essa região. Aí vocês percebem aqui, né? Pedro Juan Caballero é a cidade que faz fronteira atualmente entre o Brasil e o Paraguai. Aqui temos a cidade de Ponta Porã, no Brasil, e nós temos Dourados, ali aproximadamente 160, 170 quilômetros de distância da fronteira paraguaia. Toda essa região vai ser invadida pelos paraguaios, que vão levar à conquista aí uma boa parte do Mato Grosso do Sul. Ou bateu uma saudade aí da minha terrinha, coloquei esse mapinha para matar também um pouquinho mais na cidade, da minha cidade, que está aqui, ó, aqui da Aquidauana. Essa região foi uma região dominada pelos paraguaios. Eles dominaram boa parte dessa região, chegando até Aquidauana, só não indo na frente aqui, porque essa região é a região de Pantanal. Bom, gente, então, aí está. Bom, continuando então. Em maio de 1865, é formada, então, o que nós conhecemos por Tríplice Aliança. Argentina e Uruguai, com Brasil, vão firmar um tratado criando o que nós conhecemos por Tríplice Aliança, sob o comando do presidente argentino Mitre, ok? Na primeira fase da guerra, os paraguaios deram muito bem. Eles avançaram muito em diversos territórios, né? Os brasileiros tiveram algumas vitórias, né? Chefiados pelo Almirante Barroso, venceram, por exemplo, os paraguaios na Batalha de Riachuelo, que é esta imagem que você encontra aqui. Tá? Em 1866 também teve a Batalha de Tuiuti, em que as forças paraguaias sofreram uma pesada derrota. Em setembro, no entanto, o Brasil foi abatido em Curupaiti. Então, as derrotas eram maiores que as vitórias brasileiras nesse momento aqui. Então, o Paraguai até tem um certo avanço neste momento da Guerra do Paraguai, certo? Bom, os objetivos do Império Brasileiro eram claros, gente. Era obter, né, brasileiro em relação àquele aqui, obter o livre navegação, perdão, sobre o Rio Paraguai, para não ter que ficar pagando taxas para o Paraguai, muito menos para os outros países. E também estabelecer um tratado de limites com o Paraguai, tá? Contendo a influência da Argentina no Paraguai, o Brasil conseguiria fazer isso, ajudaria muito isso. E por isso se une até a Argentina, né, de acordo com alguns historiadores, dizem que isso foi mediante pressão inglesa para que assim o Paraguai não expandisse tanto e acabasse com a mamata deles aqui na América do Sul, tá bom? Então, para o Brasil, não interessava o surgimento de uma república tão grande e forte como estava acontecendo, né, com o Paraguai e também com os argentinos, tá? E isso não era muito bom. E se isso ocorresse, estaria em risco a navegação fluvial e que dava acesso especialmente à região do Mato Grosso, tá bom? Então,
Além disso, gente, tinha o envolvimento no risco de um movimento republicano rio-grandense ser estimulado ainda mais pelos argentinos, que conseguiam crescer nesse momento. Então, por isso, o Brasil vai intervir nessa situação. As elites brasileiras, na questão da formação do Exército Brasileiro, teve um probleminha aqui. Eles estavam preocupados, porque o Exército Brasileiro era muito pequeno, né? E, em função disso, criou-se a chamada Força dos Voluntários da Pátria, os Voluntários da Pátria, né? Antes existia a Guarda Nacional. E agora esses Voluntários da Pátria, que foram, na verdade, surgiram não tão de forma tão voluntária. Para alguns era uma forma obrigatória. E aí entraram diversos civis e também depois fizeram recrutamento de escravos. Porque o Império Brasileiro vai prometer alforria para esses escravos que lutassem, e também alguns donos de escravos começaram a colocar os escravos para lutar em lugar deles mesmos, que já estavam sendo convocados para a batalha. Os voluntários da pátria, na verdade, eles vinham para acumular o que nós chamávamos de Guarda Nacional, que foi criada para conter as revoltas regenciais, né? Então, agora, esses voluntários da pátria ganham um corpo muito grande. Então, o recrutamento foi inicialmente voluntário, mas depois se tornou realmente obrigatório. E boa parte do Exército Brasileiro foi formada, então, de escravos. E foi por isso que, diante da imprensa paraguaia, começaram a pintar e a caracterizar o brasileiro como exército de macacos. Havia a caricatura constante, e você vê aqui os macaquitos, como eles chamam, né? Macaquitos, que seriam os brasileiros, até hoje, né? Infelizmente existem alguns ainda que usam esse termo com os brasileiros, não só paraguaios, mas também argentinos e uruguaios fazem isso. E aqui nessa outra imagem você vê o próprio Dom Pedro sendo pintado dessa forma, legal? Ou né, lançado desta forma aí, tá legal? Bom, legal não é, né? Mas vocês conseguem conhecer um pouquinho a respeito da história. Vai surgir então um grande nome na guerra. Esse cara é o Duque de Caxias. Após então a derrota lá de Curupaiti, os comandantes militares argentinos e brasileiros acabam se desentendendo. E vão levar então o imperador Dom Pedro a nomear, vai levar isso o Dom Pedro a nomear então o Luiz Alves de Lima e Silva, grande Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro atualmente, para comandar, né, as tropas brasileiras durante a Guerra do Paraguai. Agora sim o Brasil tem uma organização maior. O Exército começa a crescer em termos de número, né? E também tem uma organização melhor, porque esse homem realmente foi um grande líder militar. E o Brasil vai enfrentar uma baixa, porque a Argentina e o Uruguai vão se retirar da guerra devido aos altos custos, né? Mas ainda assim, o Exército Brasileiro vai se reorganizando sobre Caxias, sob a liderança dele, com armas, suprimentos, e diversas vitórias agora virão sobre os paraguaios. Tem várias aqui que eu coloquei para listei para vocês: Humaitá, Tororó, Avaí, Angostura e Lomas Valentinas. São algumas dessas vitórias pelo Exército Brasileiro aqui durante a Guerra do Paraguai. A vitória brasileira vem no início de 1869, quando o Exército Brasileiro vai chegar até Assunção, a capital do Paraguai, né? Como diz a musiquinha lá da Galopê, certo? A guerra chegou ao fim em 1870, somente em março de 1870, com a campanha das Cordilheiras. A última batalha foi conhecida como a Batalha de Cerro Corá, que foi quando o ditador Solano Lopes foi perseguido e morto por um cabo do Exército Brasileiro, e isso acontece na região ali de Cerro Corá, ainda hoje, né, no atual Paraguai. Vale lembrar, gente, também importante aqui, uma coisa muito importante é que, na verdade, Caxias, ele considerava a continuidade da oficina brasileira depois da chegada da Assunção, né, uma carnificina. Por isso, ele vai demitir-se do comando do Exército, e isso vai passar ao Conde Deu, que era marido da princesa Isabel, ou seja, genro do Dom Pedro, e vai ser ele que vai conduzir o Exército Brasileiro nessas últimas campanhas finais aí, até inclusive na Batalha de Cerro Corá. Legal? Muito bem. Terminando aqui, gente, que consequências levaram a essa guerra? Para o Paraguai foi desastrosa. Alguns dizem que o conflito levou à perda de praticamente 80% da população do país. Talvez o número seja exagerado, não sei, mas é uma das estatísticas. Outra coisa, a indústria que estava crescendo, ela acaba sendo arrasada com essa guerra do Paraguai.
e aí ele vai voltar a dedicar quase exclusivamente à produção agrícola. A guerra também vai gerar um custo, porque o Paraguai, né, precisa agora pagar uma tributação ao Brasil. Essa dívida só vai ser perdoada na década de 1930. Legal? Então, isso foram sérias as consequências para o Paraguai. Para o Brasil também, viu? Economicamente, o conflito gerou muitos encargos e dívidas que só puderam ser sanados com empréstimos estrangeiros. E adivinha? Quem vai dar de boa aqui, né? Os ingleses. Então, aumenta a dívida externa, o Brasil não consegue conter isso. Outra grande questão é o exército brasileiro vai ganhar muita força nesse momento. Vai ganhar muita força. E vai se tornar uma força política importante. Tanto que, no final da República, será um exército que vai apoiar o movimento tanto republicano como abolicionista, certo? Então, isso vai ser muito importante. Legal? Galera, é isso aí. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa aí, por favor, entre em contato comigo. Boa semana de estudo para vocês.